Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez nesse espaço que a gente tem com muito carinho para a gente poder refletir a respeito da nossa vida, da nossa reflexão naquela meditação que nós temos a respeito de nós mesmos, tentando buscar aquele equilíbrio e aquela paz que a gente tanto almeja. Eu sou o Erivelto Soares e esse é o Procurando Deus. E aqui estamos para mais um episódio, e esse episódio é especial. É especial porque nós temos aqui hoje um grande amigo, Antônio Couto, uma pessoa maravilhosa, palestrante espírita, alguém que se dedica e se estuda essa parte da religião e da espiritualidade, que é o que a gente basicamente fala aqui nesse canal. Então, eu quero dar os muito boas-vindas para você, Couto, e que estou extremamente ansioso pela nossa conversa de hoje. Meu querido amigo Erivelto, a você, fiquei muito feliz de receber esse seu convite. Também estava ansioso por esse momento. Queria dar as boas-vindas a todos os nossos amigos que estão ouvindo. Só queria diminuir um pouquinho a expectativa dele. Nós temos um outro amigo em comum, que é o Del. Ele fala sempre para mim que eu sou camisa 10 em se tratando de espiritismo. E eu falo com ele que eu aceito essa camisa porque no time dele a numeração vai de 10 a 100. Então, quando ele me dá a camisa 10, eu estou satisfeito. Tá bom, só de estar no time dele eu estou satisfeito. Então, só para que os nossos amigos diminuam um pouco a expectativa, todos nós somos aprendizes, todos nós estamos no mesmo nível e nós estamos aqui para aquela conversa amistosa que a gente sempre tem sobre religião, sobre espiritualidade, e vamos aproveitar esse momento de hoje para compartilhar isso com os outros amigos. Assim, é muito difícil ter essa conversa contigo, acho que eu já te falei isso, porque nós estamos sempre falando. A gente está sempre falando, a gente está sempre refletindo, a gente estuda junto já tem muitos anos, então a gente já sabe meio que como cada um pensa, então é uma conversa que ela acaba ficando um pouco difícil, né? Até a gente chegar ali naquele ponto em que seja, ou que a gente consiga refletir o assunto e a opinião e apresentar o assunto de forma interessante, ao mesmo tempo que não fica monótono para nós, porque nós já falamos desses assuntos tantas vezes. É verdade, amigo. Às vezes a minha esposa pega no telefone para conversar com alguém, ela tem o hábito de falar 1 hora, não sei como é que mulher consegue isso, né? E às vezes ela vai estar com a pessoa logo depois. Eu falo, cara, você está conversando tanto tempo com essa pessoa que depois não vai sobrar assunto quando nós estivermos juntos, né? É mais ou menos a mesma coisa aqui entre nós. Como a gente se fala muitas vezes, às vezes durante a semana, sobre os nossos encontros do NEP, sobre no centro. E aí talvez a facilidade que a gente tenha de comunicação, tem que ver o que a gente vai conversar para tornar interessante para os nossos amigos. Eu te compreendo muito bem. Mas, assim, sabe que o nome do canal é Procurando Deus, né? Então eu acho que a gente pode, de repente, já começar algo meio que nessa linha, né? E você tendo essa experiência que você tem de palestrante espírita, de alguém que estuda espiritualidade, história das religiões, evangelho, esse tipo de coisa, né? Eu queria te perguntar, quando você reflete assim na sua vida, né? Na sua vida pessoal, na hora que você olha para trás, e você começa a pensar em tudo o que ocorreu na sua vida, ou o que não ocorreu, qual foi o momento que você teve mais certeza da presença de Deus na sua vida? Ah, caramba, que pergunta legal, Erivelto. É, a gente, a própria espiritualidade já fala isso para a gente, né? Que a gente já nasce com as leis de Deus na nossa consciência. Então, desde que eu saí do que a gente chama de infância, né? Que a gente se preocupa só com brincadeiras, né? Quando a gente começa a realmente reflexionar sobre quem sou eu, o que eu vou ser, eu acho que a partir desse momento eu já sentia no coração eh, a necessidade
de fazer alguma coisa em prol da humanidade. Não era por dinheiro, mas eu sempre sentia que o meu trabalho, eu tinha que fazer alguma coisa em prol da humanidade. Olha que desejo já em tenra idade. E eu tive um grupo de amigos, né? Eu até já tinha falado com você em outra oportunidade, mas como a gente está aqui gravando, eu acho que é interessante repetir. Nós devíamos ter 14, 15 anos, e esses amigos me chamaram para ir para uma igreja. Na realidade, era a primeira igreja batista do Jordão. Lembro como se fosse hoje. E aí, eles, obrigados pela mãe, a mãe obrigou que eles fossem e eles me convidaram. E eu fui com eles uma, duas, três vezes, gostei do ambiente e logo depois eles, olha, você não vai se batizar? E eles começaram a botar pressão para eu me batizar. E, rapaz, com pouquíssimo tempo, eles largaram a igreja. E eu continuei na igreja. Então, o único que continuou lá fui eu. Bom, mas me batizei, ok. Aí a sua pergunta foi, quando você se sentiu próximo a Deus? Veja que ainda não foi esse momento. Eu gostei de estar lá, foi excelente para mim. Não É, foi na igreja que você está querendo dizer. isso ainda não foi na igreja. Lá foi assim, eu diria que foi o primeiro momento, o primeiro passo da gente saber que havia um livro bíblico, ler um pouquinho. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar, que eu comecei a ler, eu comecei a me afastar um pouco de Deus. Porque no texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, a gente acha aquele Deus irado que manda matar, que é quase um ser humano com ciúme, inveja, vaidade, orgulho, coisas. E aí a gente perguntava para o pastor, pastor, por que isso acontece? O que era isso aqui? E aí as respostas eram sempre as mesmas. Não, você para de ver essas coisas. Falei, mas eu estou estudando, isso está na Bíblia. Não, isso é um mistério. Aí aquela frase, né? Isso é mistério de Deus, você tem que aceitar e pronto. E aí a resposta para a sua pergunta. Quando eu tinha mais ou menos 22 anos, eu já estava no quartel, e aí havia um grupo de pessoas que eu considerava assim, dentre todos os demais superiores que eu tinha no quartel naquela época, assim, era um grupo muito seleto, de pessoas que eu considerava inteligentes, de pessoas que eu considerava mais tranquilas, sabe? Aqueles que eu me espelhava, e eles estavam fazendo uma reunião embaixo de uma árvore. E aí eu olhei para aquela reunião e falei, caramba, o que eles estão falando ali? E eu reparei que nem todos estavam ali. Estava aquele grupo que eu achava que era mais seleto. Não sei por quê. Quer dizer, hoje eu sei. À época eu não sabia. E aí, quando terminou a reunião deles, né, e eu fui perguntar para um dos oficiais que lá estavam, né, o que era a reunião, para saber se eu também não estava escalado e teria faltado ou coisa assim. E aí ele me falou, não, é uma reunião kardecista. Aí eu, kardecista? O que é isso? Perguntei para ele. Aí ele falou, você gosta de ler? Eu falei, adoro, eu leio muito. E aí ele falou, vou te dar um livro para você ler. E aí ele me entregou em minhas mãos o livro dos Espíritos. Só que ele fez uma brincadeira comigo, porque ele botou Super Bonder na capa, porque o livro bateu na minha mão e não saía mais, eu não conseguia soltar o livro. Foi assim, o livro colou nas minhas mãos e a partir dali eu lia, lia, lia e todas aquelas dúvidas, aquelas perguntas que eu tinha, que eu me fazia, que eu não encontrava resposta, que me afastava de Deus, me reaproximaram e a partir daquele momento, isso a gente já está falando de 22, 40 anos praticamente. E aí a partir daquele momento, não, hoje, a partir desse momento, eu sou espírita também, porque é aqui que eu encontrei Deus. E aí comecei a frequentar os centros, ouvindo os palestrantes, ouvindo os estudos, lendo outros livros, e essa foi praticamente a minha iniciação na parte espiritual. Olha que interessante. Então você conseguiu sentir a presença, pelo menos de forma mais significativa na sua vida,
no momento em que você pegou nas mãos o Livro dos Espíritos, que você começou a experimentar aquelas primeiras páginas. Então, então, assim, eu achei. Se a gente for pensar do ponto de vista, então, do oposto, qual, na sua vida, assim, qual foi o momento que você se sentiu mais afastado de Deus? Eu não, desde pequeno, como eu te falei, eu não tinha dúvida da existência de Deus. Sempre falava comigo. Sim, É, sim, não- não é a dúvida, é aquela coisa, sabe é, aquela conexão? eu É lhe aquela coisa digo, que você sente que ele está aqui e aqui tem momentos que, assim, eu não sei se é com você, mas às vezes a gente oscila, né? A gente não fica sempre naquela frequência, naquele estado magnífico, muitas vezes. eu E posso dizer que eu dei sorte, Erivelto. E eu falo sorte mesmo, graças a Deus, a espiritualidade é, me colocou na vida espírita muito cedo. E o cedo que eu falo com 20 anos, 22 anos. E a partir desse momento, eu não vejo mais momentos difíceis. Eu lembro que, e vou lhe dizer mais, na minha família, eu sou o único que pode-se dizer que tem uma religião, porque meus irmãos entraram até meu irmão para o protestantismo, melhorou muito e eu estimulei que ele frequentasse lá, porque ele até melhorou muito, mas da minha família eu sou o único que frequentei e passei a frequentar uma religião. Então, é, quando meu pai faleceu, eu é que fui praticamente dar o sustento, o amparo para toda a família. Então, os amigos, muita gente, porque nós éramos uma família, somos, graças a Deus, uma família muito unida, os vizinhos muito unidos, aquele coisa de bairro antigo, que todo mundo junto. Então, foi aquele momento assim muito triste, as pessoas chorando e eu ali falando com todo mundo, não, isso é normal, faz parte da vida, ele está tudo bem, ele está feliz. E era sincero aquilo. E aí a gente percebe aquele momento, né? Não me comparando, é claro, né? Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, que é um dos 3 momentos na vida dele que Jesus chorou. É claro que ele sabia que ia ressuscitar Lázaro ali em alguns instantes, que o espírito dele estava tudo bem, mas ele se comoveu com o sentimento daquelas pessoas naquele instante. Então, eu naquele momento ali, por mais que eu estivesse consolando e na certeza de que ele estava super bem, você vê o sofrimento das pessoas, né? Você acaba entrando naquela frequência que as pessoas estão de sofrimento. Isso foi um momento triste na minha vida, mas não separado de Deus. Eu acho que muito pelo contrário. Eu estava muito próximo a Ele. É, e a caminhada espírita, a jornada espírita me ajudou muito em muitos momentos da vida em que muitas decisões assim muito sérias que eu tinha que tomar e eu sempre tentei o que Jesus faria em meu lugar. Eu sempre tentei colocar dessa forma. E, graças a Deus, eu acho que a maioria das decisões foram sábias, a maioria das decisões me levaram para caminhos melhores, ainda que algumas delas, em determinado momento, possa ter causado um impacto imediato, mas posteriormente a gente vê, não, foi a escolha certa. Nossa, ó, é interessante você falar essa parte de escolhas, né, e refletir a respeito delas também, porque você sabe muito bem, a gente tem isso, já tem mais de 5 anos que a gente estuda o Evangelho juntos, e a gente já teve muitas pessoas que estudaram conosco, e também a gente observa isso dentro da nossa própria religião, mas também de outras religiões, que as pessoas buscam a Deus cada um da sua forma, né? E aí essa busca de Deus, ela naturalmente ela é seguida de escolhas que a gente faz, né? No decorrer da vida para poder, né, fazer essa busca, né? Tá para poder tomar os passos necessários para andar nessa direção. E eu queria te perguntar e saber de você assim, quais foram os principais erros ou enganos que você já teve na sua busca por Deus? Não, eu diria que
se aconteceu algum momento desse, foi nessa transição aí dos 14, dos 16, que eu me batizei, até os 22, em que eu me questionava sobre muitas coisas, né? E nesse momento, por mais que eu lesse e ouvindo uma pessoa que devia dizer para mim que tentar me dar uma explicação pelo menos lógica, tentava me afastar da leitura, como se só ele pudesse ler, ou se só ele pudesse me explicar, e que só Deus tinha coisas que não... A gente sabe hoje, ok, tem coisas que são inacessíveis a nós pelo nosso nível de desenvolvimento. Mas fica mais fácil da gente entender que coisas são essas, não as coisas mais triviais do dia a dia, né? Então, isso para mim, à época, me causou muita dor. E vou lhe dizer mais, o que mais me aproximou, talvez, da doutrina espírita foi uma das perguntas de Kardec, ou das afirmações em que ele fala que entre a ciência e o espiritismo, se houver divergência, fique com a ciência. Porque eu sempre gostei de ler muito, eu sempre gostei de estudar muito. E em determinadas situações em que eu encontrava ali naquele momento uma situação antagônica, aquilo já não me magoava. Não, ok, nesse momento, até esse momento, eu fico com a ciência, mas pode ser que lá na frente eu tenha uma explicação que me faça voltar para o aspecto espírita. Então, fica mais ou menos por aí, amigo. Eu não vejo esse momento assim de afastamento, não. Graças a Deus, eu estou sempre muito, muito próximo. Olha. Amigo, então assim, eu já falei que a gente estudou muito o Evangelho junto, vem estudando, Bem na estudado. verdade, né? E que a gente já estudou com tantas pessoas. E é engraçado, né? A gente já passou por isso várias vezes. A gente estuda um determinado texto bíblico do Novo Testamento, uma dada passagem com um grupo de pessoas e o resultado é um, né? A gente muda o grupo de pessoas, o resultado é um outro, muitas vezes completamente diferente, se não discordante. É verdade, amigo. Assim, na É sua verdade. opinião, o que é mais difícil para o culto fazer a interpretação bíblica ou do evangelho? O que você acha que é o mais difícil assim nesse processo? E qual a confiança que você tem hoje no processo que você adotou? É, Pergunta dupla aí para você. rapaz, primeiro eu concordo plenamente com você, tá? Em relação aos grupos de estudo. Realmente, às vezes, para fazer com que a pessoa tenha determinado entendimento, a gente tem que mudar um pouquinho a forma da explicação que a gente dá, para tentar convencer ou até fazer a pessoa reflexionar no que a gente pretende que ela extraia do texto. Porque, como a gente fala sempre, não somos nós que estamos ali para ensinar. A gente está ali para estimular que as pessoas reflexionem e, a partir daí, cheguem às suas posições. É esse o nosso objetivo. Então, eu acho que é comum, eu acho que é normal a gente ter esses momentos em que a gente tem que mudar um pouquinho a linha de pensamento, até do que foi num grupo anterior, para que aquele grupo saia dali com um crescimento maior. E meu método, quando você fala assim, qual o seu método? Rapaz, o meu método é tentar sempre ler um pouquinho a parte histórica, que eu acho que sempre a parte histórica influencia muito, às vezes, nos personagens que estão ali naquela história, naquele momento. Fazer sempre aquele comparativozinho que a gente faz entre os textos para ver se tem alguma coisa muito diferenciada. Mas, assim, como um todo, vou dizer para você, eu tento me esvaziar ao máximo. Parece brincadeira, mas eu tento me esvaziar ao máximo nos encontros e peço sempre muito a Deus, a Jesus, aos espíritos que estão com a gente ali naquele momento, que nos auxilie, porque nós somos instrumentos. Então, para que ele sempre... Esse é meu método. Me auxilia
a tentar sempre trazer um exemplo, trazer sempre alguma coisa que vá contribuir com esses amigos que estão aqui com a gente. Mas é uma tarefa assim, bem interessante. A gente, a cada encontro, por isso que eu agradeço sempre, a gente sempre aprende bastante com os nossos grupos de estudo, né? Nossa, é fantástico, é muito enriquecedor e às vezes você ouve algo que você estava completamente despreparado, você fala, nossa, como que essa pessoa chegou nessa conclusão e como ela faz sentido. Sim, sim, é verdade. Nossa, que coisa legal. Eu acho que a hora que tem essa dinâmica de estudo, de grupo, esse compartilhamento, pelo menos para mim é o que eu mais gosto, né? Esse Exato. compartilhamento de ideias, de insights, de inspirações, né? Que a gente tem, né? O que enriquece o conhecimento do todo, né? Do conjunto todo, né? E eu sempre gostei, Erivelto, de estudar a parte histórica da humanidade. Então, quando eu pego lá atrás construções como o Göbekli Tepe, construções como as pirâmides, construções como... são vários sites arqueológicos que foram construídos há 5, 6, tem alguns que dizem até 10, 12 mil anos atrás, em que o homem era praticamente... estava no período ainda em caverna, começando os primeiros momentos de plantação. A gente não tinha condição naquele momento de construir essas coisas. E aí, é, como é que você adequa isso, por exemplo, ao texto bíblico? Como é que você faz adequação a isso, a um texto bíblico? Porque as histórias ali remontam desde a antiguidade. E hoje, assim, eu fico muito tranquilo quando eu estudo, porque eu tento muito pegar sempre as falas de Jesus. Também talvez seja um dos métodos que você questionou, e é por isso que é objeto dos nossos estudos, né? Sempre Jesus, e a gente estudar esse Sermão do Monte, praticamente fala dele o tempo todo, porque, apesar das citações dele no passado, a gente não está ouvindo a opinião de um homem qualquer, por mais que a igreja coloque que foi inspirado por Deus, ok, tudo bem, mas Jesus não. Jesus a gente tem uma confiança muito maior na missão que ele teve, nas palavras que ele disse, e aí Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, então para mim, isso explica muito desse passado remoto dos homens. Eu acho que, e aí quando a gente pega o próprio Chico nos seus livros, né, em que ele cita a vinda desses irmãos que eram mais evoluídos para nos auxiliar, e isso é uma rotina na vida não da humanidade, mas da espiritualidade, né? Quanto mais a gente vai crescendo, mais as missões vão aumentando, e vai chegar um momento em que nós também ou encarnando como Jesus encarnou, ou nos visitando fisicamente, como eu acredito que tenhamos sido visitados no passado por essas civilizações que, ao chegar aqui, eram totalmente confundidas com deuses. Vocês são deuses, porque tinham habilidades que fugiam à capacidade das pessoas daquela época. Coisas que eles faziam e que até hoje, mesmo se for ver construções, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, tem sites arqueológicos que os homens param e falam assim, isso aqui eu não sei como eles fizeram. Ou levaria muitos anos, muita tecnologia que não tinha disponível naquela época. Então, a gente tem que aceitar essas coisas e a espiritualidade me dá essa liberdade. O dia que, se Kardec fechasse a porta nessa possibilidade de estudo científico, talvez hoje eu não fosse espírita. Talvez eu fosse ateu acreditando em Deus. É A- muito bom, meu amigo. Ateu de religião acreditando em Deus. Agora, é interessante você falar disso e da paixão que você tem pelo estudo, né? E pelo Evangelho de Jesus e por Jesus, né? E o seu exemplo. Você consegue lembrar de, tipo, alguma coisa que o culto mudou nele? Porque Jesus falou, o culto estava fazendo assim,
Aí ele estudou, interpretou, falou, puta, Jesus está pedindo assado. Tá diferente aqui. E aí você foi e mudou. E se sim, você pode compartilhar qual foi o ensinamento que você usou de base? É, Erivelto, muita coisa no dia a dia é difícil, até hoje. Nós temos que admitir que Jesus está muito à frente do nosso tempo, está muito distante ainda de nós. A gente tem que admitir isso. E eu acho que a gente dá um passinho a cada dia em diversas áreas da vida. Tá? Então, a gente, com Jesus, aprende a perdoar mais. É por isso que eu falo que eu sempre tento, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, porque é assim, o que ele faria quando a gente está em dúvida em algum momento numa situação tensa, numa situação que a gente tem que decidir alguma coisa de maior importância? Eu sempre paro, o que Jesus faria aqui no meu lugar? E eu acho que isso vem me ensinando no transcorrer de todos esses anos, porque você vai melhorando aos pouquinhos. Quanto mais você se preocupa em tomar decisões similares ao que ele fazia, claro que muitas vezes a gente não consegue, ou a gente opta por alguma coisa equivocada, e mais na frente a gente, poxa, eu acho que eu poderia ter me esforçado um pouco mais, poderia ter, num momento, tipo uma raiva temporária ali por alguma situação que alguém provoca, e aí você respira fundo, fala, caramba, isso me dê. Para tu ter uma ideia, hoje, em determinada situação, ainda que eu não explode, o que é muito normal acontecer, graças a Deus eu consigo me controlar assim de uma forma, mas tem pessoas que vêm assim, carregadas para te irritar, assim, e aquilo chegou a me irritar. Eu não explodi, não xinguei, não extravasei, mas só em ter me exaltado, me irritado, eu falo, caramba, eu tenho que praticar mais, porque o cara conseguiu me deixar nervoso, conseguiu fazer com que eu sentisse um pouco de raiva. A gente ainda está muito distante, meu amigo, a gente ainda tem que caminhar muito, e eu acho que só estudando os ensinamentos de Jesus que a gente consegue dar realmente esses passos, né, no nosso dia a dia, nas lições que ele deixou. Não lembro de nada específico assim, mas posso dizer que isso acontece com muita frequência nas tomadas de decisões. Mas é legal você falar isso assim, por dois aspectos, né? Porque mesmo quando a gente usa essa tática que você falou, né? De fazer aquilo que Jesus faria. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que eu já sei a resposta. Yeah. Você acha que, por exemplo, as pessoas têm o mesmo conceito de Jesus? Essa é fácil, essa é muito... Porque a gente pode se recordar daquele encontro que a gente teve no nosso grupo de estudos do NEP, né? Que a gente passou o quê? 4, 5 encontros de 1h30 tentando descobrir ali, cada um falando o que é Jesus, ou né, o quem era Jesus. É verdade, amigo. E não tinha acordo. E acabou os encontros sem acordo. A gente decidiu ali, né? Meio que tocar, seguir em frente sem chegar numa conclusão para ganhar mais insumos, mais experiência, para lá na frente a gente voltar e rever e revisitar esse assunto. Mas isso é só para poder dizer que, mesmo que a pessoa fala, vou fazer o que Jesus fazia, mas cada um tem um Jesus completamente diferente. É verdade, meu amigo. Como é que a gente faz para poder chegar lá e falar, chegar mais próximo, sabe? Entender o Jesus mais próximo, né? Que a gente consegue ver em tantas passagens lindas dos Eu ia evangelhos. citar esse exemplo que você deu, né? Que toda vez que aparece no nosso texto bíblico lá a palavra Jesus, se a gente for parar ali para discutir quem foi, para lá de 3 encontros sempre, independente do grupo,
e a gente percebe que cada um tem o seu Jesus. Isso é verdade. É, o, qual é o Jesus que eu procuro? Eu procuro o Jesus irmão mais velho, o Jesus conselheiro, o Jesus que não erraria, e o Jesus, principalmente, aquele que, acima de tudo, age com o amor. Porque quando a gente ama alguém, é, exemplo, às vezes a pessoa faz alguma coisa e a gente, e se fosse meu irmão? Às vezes a pessoa nos irrita e a gente quer dar uma resposta. E aí eu pensava assim, se ele fosse meu chefe, meu superior hierárquico, eu iria dar uma resposta. Eu iria responder, aumentar a voz. E por que eu vou fazer com essa pessoa que, teoricamente, é subalterno? Então, é esse o tipo de Jesus que eu procuro, porque ele o tempo todo usava o amor e não posição social, e não capacidade, não ser em função de medo ou coisa assim. Então, a primeira coisa, antes de agir, é o que o Jesus faria com o amor que ele sente pela pessoa. Aí eu acho que a gente se aproxima, independente de achar que Jesus foi um espírito de luz, que ele encarnou como homem, que ele esqueceu tudo, que não esqueceu nada, que são os questionamentos que a gente costuma fazer. Não, para a missão dele ele esqueceu tudo. Não, para a missão dele não esqueceu nada. São os questionamentos que a gente faz. E eu acho que isso talvez não tenha tanta importância assim quando a gente compreende que, independente de uma posição ou outra, pelas ações que ele tomou diante das inúmeras situações a que ele foi submetido, as respostas e soluções foram sempre, que a gente coloca nos dias de hoje, assim, muito brilhantes, que não é para qualquer um, só um mestre mesmo. E olha que a gente já falou isso nos estudos, né, nos nossos encontros. Ele era testado a todo momento. E é só pergunta capciosa dos fariseus tentando colocá-lo ali naquela situação que tanto faz responder sim ou responder não, eu colocaria em xeque-mate. A Então, rapidez de pensamento dele é impressionante, pensamento, né? exato. Então, assim, é, quando a gente é colocado diante dessa situação, a gente tem que parar e falar assim, não, cara, peraí, não é sim ou não. Nem sempre o sim ou não é a resposta. Vamos ver o que Jesus responderia, como ele se sairia dessa. É claro que a gente não tem a capacidade dele, não tem o condicionamento espiritual que ele tem para manter a harmonia espiritual, para manter a frequência elevada o tempo todo, mas é como a gente tenta, né, fazer no dia a dia. Porque infelizmente, né, a gente vê assim que Jesus, ele foi muito incompreendido na sua época, mas ainda hoje a gente tem muita incompreensão sobre o Jesus, o que que ele veio, por que que ele veio, o que que ele fez, o que que ele falou, o que que ele ensinou. E a gente às vezes se perde em discussões, igual você falou, que muitas vezes não tem muito sentido, não tem muita importância, né? Mas mesmo quando a gente retira essa parte, foca só naquilo que tem importância, que foi o seu ensinamento direto, que afeta o comportamento, ou pelo menos a sua recomendação de comportamento, de como se lidar em sociedade, se relacionar um com o outro, mesmo quando a gente pega essa parte, a parte moral, né, do seu ensinamento, ainda tem essas discordâncias. E assim, e como você já estudou muito isso, o que que você diria assim que é o engano número um do novato que está lá, pegou o evangelho, vai começar a estudar o erro, assim, o erro número um clássico de quem começa a pegar o evangelho e começa a entender errado? Isso aí, em grande parte, seguindo a nossa criação, né? Porque a grande maioria de nós iniciou como
católico ou evangélico. O espiritismo é relativamente novo, é uma religião nova. Na minha época, como eu te falei até, que eu tinha 20 e poucos anos, quando você falava que era espírita, assustava as pessoas. Porque ainda que a pessoa não tivesse religião, quando o IBGE batia a sua porta e perguntava, as pessoas se diziam católicas para não serem excluídas da sociedade. Então, isso é difícil. Todos nós viemos dessas bases religiosas, né? O catolicismo. Quantos de nós não fomos obrigados a ir numa missa com os pais no final de semana? Até que eu, como eu te falei, meus pais não tinham religião, então não fui. Mas cheguei a frequentar por um tempo a igreja protestante. E o que a gente fala? A interpretação, quando a pessoa começa a estudar, ela está baseada nos dogmas, e são muitos dogmas. Hoje, quando a gente pega um texto bíblico, fazendo anamnese dele, fazendo exegese desse livro, extraindo do texto as palavras originais, entendendo a cultura das pessoas, a gente percebe que a mensagem muitas vezes era totalmente diferente. E outra coisa, que é um erro muito clássico, né, que as pessoas cometem, é tentarem sempre olhar só a mensagem literal. Elas não, às vezes perdem muito Essa pra mim é mais grande quando mesmo, né? deixam de aprender a alegoria que está por trás daqueles textos. E a grande maioria dos textos bíblicos são alegóricos, né? E isso já na escola de Alexandria, inclusive, que a gente já estudou sobre isso, né? Que foram os papas os pais da igreja lá atrás, eles falavam que todo texto, todo, sem exceção, tem um sentido alegórico. E aí nós, a maioria das pessoas hoje ainda, quando não tem um grupo de estudo, quando se predispõe a estudar ou ler sozinha, ela vai ler um texto bíblico como se ele fosse 100% literal, sem se preocupar com esse aspecto de quando foi escrito, por quem foi escrito, e isso tira totalmente do contexto aquelas palavras dali. Esse eu acho que é o grande problema hoje, por isso que talvez grande parte das pessoas, talvez um dos grandes problemas hoje que afasta realmente as pessoas da leitura de um texto bíblico é a capacidade de entender o que está sendo falado ali. Principalmente quando ele pega uma Bíblia cuja tradução dela está mais próxima do texto original, que a gente sabe que existe as Bíblias que são mais fiéis ao texto original e as Bíblias que são mais trazidas para a linguagem de hoje. Então a gente está, qual das duas é melhor? Não existe qual das duas é melhor. Quando você lê uma traduzida na linguagem de hoje, facilita o seu entendimento, mas você fica dependente de quem fez a tradução para você, qual foi o entendimento que ele teve, porque ele está transferindo para você a ideia que ele achou que extraiu daquele texto. E muitas vezes ele também faz o seu embasamento em cima de algo que foi literal e deixa de extrair o que foi alegórico dali. Então isso desestimula muitas pessoas por lerem e não conseguirem extrair da maioria dos textos uma lição moral, às vezes um acalanto, às vezes um bálsamo. Talvez por isso que muita gente vá para a igreja, porque aí os pastores, padres vão pegar aquelas passagens específicas que falam de amor, trazem mensagens bonitas, e aí dá uma explicação, o cara sai de lá feliz da vida. Quando ele vai ler sozinho, amigo, aí já viu, cara, caramba. Aí tem que usar os próprios recursos, né? Sim, sim. Assim, o estudo bíblico, ele é, pelo menos para mim, ele é fascinante. Não somente o ensino bíblico, eu digo isso, acho que o ensino espiritual como um todo, né? E a Bíblia, para mim, sendo um dos, ou uma das fontes desse conhecimento rico, em especial o Novo Testamento, na minha opinião. Mas, bom, eu sei que você teve um momento e tem uma paixão, né? E você já falou no começo dessa conversa que você se sentiu na sua vida mais próximo de Deus quando você começou a ler o Livro dos Espíritos
Então você tem uma conexão muito grande com a doutrina espírita, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta difícil. Se é que eu não fiz uma pergunta difícil até agora, eu queria te fazer uma agora. Vamos lá. Então, imagina assim, Couto vai reencarnar de novo na Terra, mas vai reencarnar na Escócia, lá não tem espiritismo. O que você acha que mudaria naquele Couto? Se você comparar com o Couto hoje, espírita, e o Couto que encarnou agora na Escócia, se você pudesse ter essa visão mediúnica, vamos dizer assim, né, e futurística, o que você acha que iria faltar naquele Couto? Rapaz, não falta nada não, porque Em segundo... termos moral e de Não, não, ensinamento, que você aprendeu muito, né? eu vou brincar, eu vou fazer uma brincadeira. Não falta nada porque, segundo a nossa doutrina, a gente não perde nada do que a gente aprende. A minha verdadeira essência vai estar lá. Independente de acreditar no espiritismo ou não, é, como é uma encarnação seguinte, eu vou estar melhor do que estou agora, certamente. Vou ter até aprendido um pouco mais. Então, ainda que esteja lá, você percebe que eu falei aqui que com 14 anos eu já sentia esse chamado. Quando eu comecei a frequentar reunião espírita, quantas vezes eu sentado ali, eu olhando para o expositor, eu falo, caramba, um dia eu vou ter a oportunidade de estar dali falando para as pessoas, explicando. E perceba que Deus vai fazendo as coisas de tal forma que me colocou durante muitos anos numa instituição de ensino. Apesar da minha profissão não ser destinada a isso, em algum momento, e foi durante bastante tempo da minha carreira, eu fui para uma instituição de ensino. É claro que ensinava matérias atreladas ao conhecimento da profissão que eu exercia, mas você já começa a ter didática, a aprender um pouquinho sobre como você deve fazer uma exposição, como chamar atenção, como preparar uma boa apresentação. Então, tudo que Deus foi fazendo foi me preparando para que nesse momento da vida, e hoje me dá oportunidade total, disponibilidade praticamente de 100% do tempo, quando a aposentadoria me sustenta a tal ponto de eu conseguir pagar as contas e ter tempo livre para atender qualquer chamado para fazer um estudo em determinado local. Isso me deixa assim muito, muito realizado, muito feliz de ter essa disponibilidade para servir a Deus. Se eu estivesse na Escócia, pode ter certeza, eu ia chegar lá, eu iria ler outros grandes mestres iluministas que trouxeram iluminação para as pessoas e provavelmente iria, apesar que a Escócia, apesar de não ser espírita, ela ainda prega o cristianismo, talvez lá na Escócia eu visse Cristo com os olhos espíritas que a gente tem hoje. Eu iria ficar talvez um pouquinho embaraçado, porque ficaria muito submetido aos dogmas, mas eu acho que a nossa evolução nos tira dessa condição. Como me tirou com pouco tenra idade, já me causava uma estranheza muito grande, ao ponto de encontrar na espiritualidade. Mas vou lhe falar que, mesmo como espírita, eu não me furto a ler livros de budismo, livros de confucionismo, qualquer outra obra literária em que o autor traga uma mensagem de mudança para melhor, eu sempre tento ler e entender o foco da mensagem deles. E a gente percebe que grande parte desses mestres que antecederam Jesus são citados por ele em diversas situações. Então, você percebe que esses que vieram anteriormente vieram só trazendo parte, e eu acho que Jesus foi o grande compilador, assim como Kardec compilou para nós o Espiritismo. Eu acho que Jesus foi o grande compilador desses grandes avatares que vieram no passado anterior a ele, trazendo essas mensagens de evolução para a humanidade. Meu querido, assim,
eh, eu percebo que você tem essa conexão, essa intuição, né, e mesmo estando na Escócia, pelo menos o que eu entendi, você estaria de alguma forma envolvido com a espiritualidade Não, ainda. não tem como, amigo, a gente se afastar. Não tem como. É, hoje eu estava vendo, até por coincidência, estava assistindo uma matéria de um. Ele é psicólogo e, ao mesmo tempo, ele era cirurgião do crânio cerebral, né? Fazia cirurgias no cérebro. E ele, como estudioso, ele desenvolveu uma teoria, ele se declara, inclusive, espírita. E ele falou, gente, os meus estudos hoje tentam apresentar para a comunidade em que eu trabalho uma distinção de cérebro e mente. Eu tento provar hoje que o pensamento ou a mente não está dentro do cérebro. Ele é só o instrumento que a mente ou o espírito utiliza para que o corpo realize suas tarefas como veículo. E aí, cara, esse cara trouxe uma teoria de um estudo recente que ele fez que está causando muita discussão no mundo científico, porque ele conseguiu achar um grupo de pessoas que, com uma doença de hidrocefalia, a hidrocefalia é, você tem o cérebro com muito líquido e que faz com que você não tenha espaço para o desenvolvimento das células neuronais. Então, existem pessoas que o tamanho do cérebro porque isso é de nascença. Ele fala isso, principalmente aquelas que desenvolveram hidrocefalia como nasceram. Então, ele já nasce, aquele líquido toma o espaço que seria do cérebro e o cérebro simplesmente não se desenvolve. E aí tem pessoas que realmente têm problemas gravíssimos. Agora, ele diz que encontrou pessoas com hidrocefalia severa, que só tem um vestígiozinho de cérebro e que falam 7 idiomas, que levam uma vida normal, que só descobriu que tinha hidrocefalia quando foi submetido a um exame já em idade muito mais avançada. E aí os médicos não têm explicação, já que, teoricamente, seria do cérebro que se originam todos os controles, todos os pensamentos, toda a capacidade cognitiva. Como é que alguém que praticamente não tem cérebro consegue levar uma vida normal, aprender 7 idiomas? Foi um dos exemplos que ele citou. Segundo ele, isso aí mostra assim, de forma muito definitiva que o seu intelecto não está nessas células neuronais. Ele vem de fora. Ele vem de fora. E eu fiquei, caramba, olha que legal. E aí volto a falar para você. Nessa situação da Escócia, onde quer que você esteja, isso vem de fora, vem com seu espírito. Por isso é que nós não podemos nos furtar a estar sempre estudando. E eu não falo só material espírita, não, porque a gente sabe que a nossa evolução se dá em 2 níveis, né? O moral e o intelectual. Então, a gente tem que avançar sempre com essas duas áreas. Tentar aprender tudo que você aprende, quer seja matemática, outro idioma, música, qualquer habilidade que você adicione, isso fica com você na parte intelectual. Prova disso são as crianças que a gente já vê reencarnando hoje, já nascendo praticamente tocando instrumento, com habilidade matemática. Isso não se perde, é algo que vai aparecer cada vez mais para frente agora, que a gente está passando por um mundo de transição, de provas de expiação para regeneração. É algo que vai ser muito comum, essas lembranças de todas as habilidades que estão trazendo do passado. Da mesma forma, o aspecto moral. Então, eu acho que acho não, eu não posso falar, eu tenho certeza absoluta, a minha próxima encarnação, independente de onde seja, amigo, eu serei um espírito melhor, eu serei um espírito mais evoluído que vai tentar, de alguma forma, se melhorar ainda mais, porque ainda vou estar muito distante ainda do que a gente tem capacidade de estar.
É interessante você fazer o comentário. é, Não estou sendo muito dessa. longo não, né, amigo? Não, que isso, rapaz. Aqui a gente tá para bater esse papo mesmo, né? É. Mas é interessante você falar desse estudo que separa o cérebro da mente, porque eh, aqui nos Estados Unidos, né, tem a Universidade de Virgínia, que há muitos anos atrás, há uns 40, mais de 40 anos atrás, com o Dr. Ian Stevenson, eles criaram um departamento de estudos perceptivos. E nesse departamento de estudos perceptivos, até hoje esse departamento existe, e eles estudam temas como experiência de quase morte, EQM. crianças que lembram de vidas passadas, mediunidade, meditação, assim como várias outras coisas. E o debate, eles já lançaram vários livros e estudos científicos a respeito do tema. Aonde será que está a mente, afinal, né? E na conclusão deles, assim, para resumir, né? Não pode estar no cérebro físico, porque numa experiência de quase morte, por exemplo, né? E eles estudaram isso de forma científica, e eu vou até dar um exemplo interessantíssimo, mas a pessoa, o oxigênio para de mandar, quer dizer, o coração para de mandar oxigênio para o cérebro, não tem nenhuma atividade cerebral, e a pessoa vem e relata o que estava acontecendo. Estava inconsciente. Outros casos, a pessoa era cego de nascença. Era cego. Durante a experiência de quase morte, enxergava. E falou exatamente o que estava acontecendo. O que acontecia exatamente na sala de operação. Então, eles começam a mostrar, não somente com um ponto, ou dois, ou três, mas pelo conjunto, de que não tem uma outra explicação plausível a não ser essa de que a mente esteja do lado de fora. E eles foram tão ousados para poder fazer os testes que eles descobriram, porque assim, como que você vai prever que alguém vai ter uma experiência de quase morte para você poder ir lá e coletar dados? Não tinha como, né? Não tem como. Mas eles descobriram uma seguinte forma. Eles descobriram que as pessoas que têm ataque cardíaco, em torno de 20% lá no hospital onde eles trabalhavam, tinham experiência de quase morte, ou voltavam e relatavam. E aí o psiquiatra que estava liderando esse estudo, ele resolveu, porque a maioria das pessoas relata uma visão de cima do corpo, a primeira coisa que relata é uma visão de cima do corpo, né? Meio que flutuando, né, de cima do teto. Ele resolveu colocar uma foto em cima de um aparelho médico que fica em cima, ninguém vê e ele não contou para ninguém. Ele não contou para os médicos que utilizavam a sala, ele não contou para ninguém, deixou lá uma foto. E aí, na hora que ele ia fazer as entrevistas com as pessoas que passaram pelo problema de ataque cardíaco, aí foram ser ressuscitadas lá, tal, na sala, ele começava perguntando, então, você viu algo de estranho na sala? E aí ele ia perguntando, ele não falava o que era, ele ia perguntando até a pessoa falar. Não, tinha uma foto lá estranha, uma foto assim, assim, assada, em cima do aparelho X. Então, eles criaram um banco de dados de informação, que é muito interessante a hora que você estuda e vê o quanto a ciência, de certa forma, vai se E, aproximando um e não é pouquinho da caso isolado religião, na né? Virgínia, não, né? Aqui em Nova York, em Langdon, né? Espalhou, não, No isso tem hospital na agora tem Califórnia, porque eles diversos foram os pioneiros, né? Mas sim, hoje os tem esse estudo em hospitais de todo lugar. medicina agora, principalmente esses que têm ressuscitação, estão levando esse estudo muito a sério, né? E chegam normalmente a essa conclusão, né? Que são coisas dissociadas, né? Mas a gente ainda não tem um aparelho capaz de
mostrar que a alma saiu do corpo. Porque qual é o momento da morte? Quando é que a morte é caracterizada? Para os médicos, de repente, quando há o cessamento completo das ondas cerebrais. É a técnica. Parou o coração, parou a respiração, mas ainda tem corrente no tronco cerebral. Eles hoje ainda consideram. Mas você vê, no passado era parou o coração, morreu. Parou a respiração, morreu. E depois de muita gente ser enterrada e perceber que posteriormente estava com uma posição virada, não, tem que fazer um exame melhor. E aí perceberam que enquanto existia frequências no tronco cerebral, aquela pessoa ainda tinha condições, ainda estava viva. Esses hospitais mostram, inclusive, esses momentos em que cessa totalmente as frequências no tronco cerebral, que seria a morte absoluta, e a pessoa volta dando esses inúmeros detalhes de tudo que aconteceu. Ou seja, eles falam, poxa, não tem explicação, mas nós ainda não desenvolvemos um aparelho que consiga detectar o momento exato em que o espírito faz o desenlace. Aí sim nós teríamos algo muito específico para testar. Não, agora pode-se dizer que houve a morte, porque houve a morte que o humano chama, né? Porque houve o desenlace do espírito do corpo físico. Mas aí estamos caminhando para lá, com essa visão de que a mente não está dentro do cérebro. Eu acho que o próximo passo é realmente o desenvolvimento de equipamentos como esse. Ainda digo mais, tá, amigo? Eu acho que a gente, nos próximos 10 anos, vai estar vivendo num mundo totalmente diferente, completamente diferente. E eu digo 10 anos só, porque a tecnologia... Não é por causa do AI, não, né? Desenvolvimento tecnológico, principalmente as AIs, sim, são coisas que vão fazer um avanço assim, de forma exponencial, né? Vai ser muito rápido daqui nos próximos anos. Então, eu diria que talvez aí, em 10 anos a gente já tenha condição, talvez até, quem sabe, de ter um equipamento que tenha capacidade de conversar com os mortos. É claro que muitos céticos vão dizer, isso aí é AI que está te enganando, fingindo que é a pessoa que está falando. Sempre vai ter cético para dizer isso, mas eu acredito que sim, em pouco tempo a gente vai ter essa possibilidade. Então, meu amigo, para finalizar, para que a gente já está aqui nessa conversa, eu quero te fazer uma proposta. Já que você falou de avanços tecnológicos, desse tipo de avanço de comunicação, eu quero te propor um negócio. Nós vamos criar uma startup. Vai ser o WhatsApp Celestial, e que a gente vai colocar encarnado para falar com o desencarnado. Vamos criar essa startup. Olha, que eu vou te falar, vai dar certo. Vai trazer bons médios para o nosso grupo, vai ser sim, fazer entrevistas do plano espiritual, vai ser espetáculo esse grupo. Estou dentro. Isso, vamos colocar na Apple Store, vamos colocar para em todo lugar. Brincadeiras à parte, mas é o que as pessoas procuram hoje em dia, né, rapaz? O consolo, às vezes, de receber uma carta mediúnica de um familiar que se foi, por mais que tentem negar. A gente já contou essa história, inclusive, em alguns estudos. Teve detetives que seguiram com Chico Xavier praticamente 20 anos da vida dele para provar que eram fraudes, que Chico Xavier fraudava as cartas mediúnicas. E ele era grafotécnico, então ele analisava a escrita que o Chico fazia e comparava com as cartas da pessoa. Então, teve muitas cartas que ele falou, cara, isso aqui não tem como. O Chico não conhecia essa pessoa e a grafia E não da tinha pessoa. internet, né? Naquela época não tinha internet, não tinha internet. Facebook, não Sim, tinha Instagram, TikTok. A grafia é da pessoa. Nosso amigo Guilherme Velho também tem 3 livros, eu acho, sobre esse assunto de médiuns que fazem essas transcrições mediúnicas, e ele conta a história ali que a gente, caramba, como é que foi capaz, nomes assim
absurdos que o cara cita sem ter nenhum contato com a família, o histórico, que o Chico fazia isso também muito bem. E aí a pergunta é, para que se o cara não está ganhando nada com aquilo? Perdendo noite de sono para enganar alguém? Pra... Não tem finalidade na vida do cara, senão ajudar. E a gente sabe quanta pessoa sai dali depois de receber uma carta dessa, tendo a certeza de que Renovada, né? é. Então, quando você brinca falando desse WhatsApp espiritual, mas assim, a gente que lida com essas coisas sabe que o quanto essas mensagens transformam a vida das pessoas que ficaram, em termos de esperança, em termos de consciência espiritual, talvez muda a vida das pessoas, porque ela sabe que não termina aqui. Então aumenta, inclusive, a responsabilidade delas. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Tem sido um prazer imenso. Olha, o desafio do começo da gente achar assunto aqui para a gente conversar, eu acho que a gente conseguiu, viu? Quero agradecer imensamente de coração a sua participação. Tenho certeza que você vai estar aqui de volta com a gente para poder falar. A gente vai conseguir de novo achar mais assunto e amanhã a gente ainda vai estudar junto. Se Deus quiser. Fica aqui o Amigo, meu agradecimento sincero e um grande abraço, meu irmão. eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar com você é sempre muito boa. Eu sempre aprendo muito com você. Você faz sempre perguntas super inteligentes que fazem a gente ter reflexões muito importantes. Ser entrevistado por você é sempre muito fácil, porque você consegue explorar muito bem é, o nosso interior, você consegue explorar muito bem com as suas perguntas inteligentes, não só nesse podcast, que eu tenho certeza que vai crescer muito ainda, mas você faz isso magistralmente também nos nossos encontros. Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho, e espero em breve realmente voltar aqui para a gente ter outro bate-papo desse que me agradou muito. E espero que tenha agradado os nossos amigos também. Fica com Deus, até mais. Fica com Deus, amigo.